Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 2/7/2020, às 20 horas e 50 minutos, iniciando a gravação com meus queridos amigos e meus queridos alunos do quinto período do curso de Direito da Faculdade ProMinas. Estamos aqui nos encontrando ainda nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, vai nos impedir de dar prosseguimento ao conteúdo. No nosso encontro de hoje, como já comunicado a todos, somente estou aqui reforçando, estamos gravando ele inteiramente. Posteriormente, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Pincel Atômico, como estudo dirigido por meus alunos da ProMinas, e também no meu canal do YouTube, onde todos conseguem acessar e assistir, onde estiverem também, tá bom? Maravilha, então. Nosso encontro de hoje, dia 2 de julho de 2020, o que nós vamos abordar? Vamos seguir na caminhada no que diz respeito à área dos processos nos tribunais e falar, por consequência, na teoria geral dos recursos. E é importante fazer essa análise, essa abordagem, para que a gente consiga, igual vocês fizeram já um trabalho, os alunos da ProMinas, hoje, inclusive, é o último dia para entrega, falando sobre os recursos e suas peculiaridades, em espécie, falando da apelação, embargo, em todos os recursos como um todo, e também no que diz respeito ao início dos recursos, é importante falarmos sobre a teoria geral dos recursos. Por isso também já está disponibilizado para os alunos da ProMinas, desde hoje lá no começo do dia, mais ou menos 7 e pouco da manhã, 7 menos de 8 da manhã, eu disponibilizei para vocês o material complementar, para que dessa forma vocês consigam ter acesso à letra da lei e facilitar o manuseio, o estudo, a leitura como um todo. Tranquilo? Show de bola, então. Meus amigos, no que diz respeito à nossa jornada, vamos começar a caminhada aqui, tá bom? Vamos começar falando sobre o artigo 994 do Código de Processo Civil de 2015. O 994 já está aí na telinha e tenho certeza que vocês, em especial meus alunos da ProMinas, já têm um contato com ele, uma vez que o terceiro trabalho discente era sobre, basicamente, falar, detalhando ele. E aqui deixa claro para a gente quais são os recursos cabíveis no aspecto do processo civil. Quais são eles? Aqui tem 9. A apelação, está aí na telinha para vocês. O agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário e os embargos de divergência. São estes os 9 recursos aqui, previstos no nosso Código de Processo Civil de 2015. E aí vem a primeira pergunta: para que serviria recurso? Se nós pegarmos o texto da própria Constituição Federal, entre um dos princípios garantidos lá na nossa Constituição, existe o que nós chamamos de princípios processuais constitucionais, aqueles princípios processuais funcionais que são previstos, são matéria de direito processual, previstas no texto constitucional. E em relação ao recurso, ele surge como uma forma de efetivação de uma garantia, de um princípio que é resguardado a todo ser humano. Princípio do duplo grau jurisdicional. O que quer dizer isso? Que eu tenho a possibilidade de buscar a chancela jurisdicional do Estado para solucionar os meus conflitos, por óbvio, e eu tenho a possibilidade de buscar que essa situação, caso eu não concorde com a primeira resposta, eu tenha mecanismos para escutar uma segunda opinião. Seria mais ou menos nesse sentido. Estamos falando aqui, por óbvio, de uma situação, de uma forma mais
tranquila, mais simples, mas o recurso ele vem efetivamente para cumprir com o dever processual de resguardo ao duplo grau de jurisdição, a possibilidade de questionar decisões, porque se não tivéssemos isso, teríamos um grande risco de ter, por exemplo, decisões eventualmente arbitrárias, as quais eu não teria mecanismos processuais para buscar satisfazer aquele meu interesse que ali estou questionando. Tá bom? São estes os 9 recursos previstos no nosso CPC. Lá no artigo 995, lá ainda no Código de Processo Civil, fala para a gente, já está aí na telinha para vocês, que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O que quer dizer isso? Uma vez realizada uma decisão, mesmo que tenha recurso, não tem nenhum impedimento à eficácia da decisão, salvo, preste atenção, salvo exceção, se a própria lei falar que existe esse efeito suspensivo, ou se a própria decisão determinar que mesmo que exista recurso, não irá afetar a eficácia daquela decisão. No que diz respeito ainda que ao 995, o parágrafo único determina para a gente que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator também, se da imediata produção dos seus efeitos ocorrer um risco de grave dano, ou de difícil, ou mesmo impossível reparação, ficando por óbvio demonstrada a possibilidade do provimento daquele recurso. Nessa situação, o relator também poderá dar um efeito suspensivo aos recursos como um todo. Tranquilo? Show de bola. Então, a regra geral é que, por mais que eu tenha mecanismos processuais para questionar eventuais decisões a que eu não concorde, em regra, elas não vão suspender a efetividade daquelas decisões, salvo se a própria lei determinar, salvo se na decisão ficar claro que não vai afetar a eficácia eventual recurso, ou mesmo quando subir para o tribunal, o relator daquele recurso verificar que existe uma probabilidade de provimento daquele recurso e também que existe uma situação de difícil reparação, mesmo impossível reparação, ou dano grave que aquela questão pode ocasionar. Então, por isso, temos que ressaltar o artigo 995. Tá bom? Combinado. Show de bola. Vamos seguindo. Seguindo para falar do 996 do nosso CPC, do nosso Código de Processo Civil, está aí na telinha, falando que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, seja ele como parte ou mesmo como fiscal da ordem jurídica. Aqui, eu quero que vocês anotem com muita atenção assim. Atenção, cuidado, estamos aqui diante da legitimidade recursal. Quem pode recorrer? Então, aqui nós estamos falando quem tem essa possibilidade, prevista no texto legal para que consiga recorrer. Então, aqui, quem é que pode recorrer? A parte vencida, o terceiro que foi prejudicado com aquela decisão, que se sinta prejudicado, e o Ministério Público, seja ele tenha atuado como parte ou seja ele que tenha atuado como fiscal da ordem jurídica. Em relação ao terceiro, em especial, o parágrafo único do artigo 996, como vocês podem notar aí no chat, faz uma ponderação, falando que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão daquela relação jurídica que está sendo apreciada pelo Poder Judiciário vir a afetá-lo. E por que ele poderia, sim, questionar? É um requisito que ele tem que comprovar, tá bom? E isso é de extrema relevância. Um detalhe, pergunta que não quer calar. Imaginem que eu tive uma decisão favorável e acolheu os meus pedidos. Eu posso recorrer da decisão? Já houve uma pergunta nesse sentido, a doutrina já fez essa análise. Imagine que eu faço a busca pelo Poder Judiciário, busquei o Judiciário, estou ali, ai que lindo, que maravilhoso,
tive a decisão totalmente procedente, mas mesmo assim eu quero recorrer. Por quê? É porque eu quero, eu gosto, eu gosto de recorrer. E aí, é possível? Em regra, não. O artigo 996 está deixando claro, pessoal. Não falou aí o vencedor. O vencido pode, o vencedor não. Porque faltaria o quê? Teria uma carência de interesse recursal. Se você ganhou a ação, por que você vai recorrer? Não há necessidade, falta, carece legitimidade para você, uma vez que você não tem interesse recursal. Então, aqui é só para o vencido, Ministério Público e para o terceiro. Tá bom? No que diz respeito à interposição, cada parte tem o direito de interpor seu próprio recurso. É isso que está no artigo 997. Vamos imaginar uma sentença. Eu não concordei, o réu não concordou, eu sou autor, o réu também não concordou. Nós dois temos que juntos fazer uma apelação? Claro que não. Cada um pode fazer, de acordo com as alegações, as fundamentações que ali são determinadas, o que ele entende como uma situação que ocasionou a necessidade de realizar o recurso. E diante disso, por conta disso, cada parte pode recorrer no prazo legal, tá bom? E isso é importante porque fiquem atentos, os recursos, alguns têm prazos diferentes, e o prazo é muito importante, uma vez que se perder o prazo, a regra é que você não mais terá direito de realizar aquele ato processual, por preclusão ou por ter operado já na situação dos recursos, o trânsito é julgado daquela decisão, tá bom? Sendo o autor e o réu vencidos, o recurso por qualquer deles poderá aderir ao outro. Anotem essa importante observação. Existe a possibilidade de se recorrer de forma adesiva em alguns recursos. Só coloquem isso agora. Tá bom? Anotem já aí que começa nosso bate-papo. Porque no parágrafo 2º do artigo 997, fala de algo muito interessante, que é a nossa questão do recurso adesivo. O que seria esse recurso adesivo? O recurso que fica subordinado a um recurso independente, sendo aplicado a ele as mesmas regras, é o que está aí no parágrafo 2º, de requisitos de admissibilidade, de julgamento do próprio tribunal. É dirigido para o mesmo órgão, é admissível em 3 grandes recursos, e isso é importante, não é em qualquer recurso. Se admite fazer o recurso adesivo em apelações, em recursos extraordinários e em recursos especiais, e ele fica ligado, ele fica dependente àquele recurso principal. Quando isso acontece? E verdadeiramente, por exemplo, no meu escritório, a gente já usa em várias situações, em especial, por exemplo, questões consumeristas, do direito do consumidor. Tem uma decisão, é favorável para o nosso cliente, mas não julgou tudo procedente. Por exemplo, condenou em dano moral 2.000, 3.000. Poderíamos recorrer, porque eu pedi mais, vamos imaginar. Só que aí a cliente fala, não quero, vamos esperar. E aí a outra parte recorre, faz uma apelação, por exemplo. E a apelação, como estou vendo aqui, artigo 997, parágrafo 2º, inciso 2º, é uma das situações em que se permite o recurso adesivo. E aí imaginem essa situação, imaginem também que eu, depois que vi o recurso, falei, não, eu quero questionar. E aí o recurso adesivo poderá ser feito, no caso da apelação, do recurso extraordinário e recurso especial, ficando vinculado àquele recurso principal que foi proposto pela outra parte. Tá bom? Isso é uma questão interessante, é uma questão que na vida prática pode te ajudar muito, então tem que verdadeiramente ter atenção. Tá bom? Só que entendam que o recurso é um mecanismo que eu utilizo por não concordar com uma decisão que veio a ser proferida dentro do Poder Judiciário. E notem que eu não falei só sentença, eu falei decisão. Pode ser sentença, mas também decisões interlocutórias, acórdãos, decisões monocráticas, cabe-se recurso. Então não é só sentença aqui. Aqui nós estamos falando da teoria geral do recurso, não especificando qual o recurso especial,
Qual o detalhe? Se é apelação, agravo, nós estamos falando de uma regra que é geral, e por isso nós temos que ter atenção que não é só sentença, que nós podemos fazer recurso também de decisões interlocutórias, podemos fazer recursos também de acórdãos e de decisões monocráticas de relatores nos tribunais. E em relação aqui a essa questão recursal, uma outra situação deve ser reforçada, porque eu tenho direito a recorrer, sim, e eu tenho direito a desistir, sim ou não? O artigo 998, que está na telinha aí para vocês, fala para a gente que sim, determinando que o recorrente, ele tem a possibilidade a qualquer momento, mesmo sem a anuência, sem concordância do recorrido e dos consortes, ele pode desistir do recurso. A desistência do recurso, que está lá no artigo 998, determinando para a gente, ela só não vai impedir que se analise situação que envolve repercussão geral, no caso de recurso extraordinário, ou naquela questão que nós vimos, inclusive, na última aula, do incidente de resolução de demandas repetitivas, recursos especiais repetitivos, tudo bem, mas nas outras situações, uma vez o recorrente não querendo mais prosseguir, continuar na caminhada, na jornada que envolve o recurso, ele não precisa de autorização. E preste atenção, é diferente de um processo comum, que a gente inicia a petição inicial, depois de citada a parte, ela tem que autorizar a desistir. Aqui não. No recurso já teve uma decisão. O Poder Judiciário já se manifestou acerca daquela situação. Então, se você está recorrendo, é porque não concordou. Se desistiu do recurso, quer dizer o quê? A sentença está show de bola, maravilha, perfeito. Não preciso pedir autorização. Por óbvio, se eu recorri, a outra parte recorreu, eu desisti do meu recurso, a outra parte não é obrigada a desistir do dele. Aqui nós estamos falando que cada um pode, independentemente, cada uma das partes, fazer seus recursos e, eventualmente, se entender necessário, recorrer ou desistir do recurso ou não recorrer. Cada parte conduz a sua jornada em busca do seu direito da forma que seus procuradores e seus clientes, por óbvio, ao conversar com eles, entendem ser o mais viável, tá bom? E o artigo 999 reforça ainda mais essa questão, que fala assim: a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação de outra parte, da outra parte. Eu também posso renunciar não só à questão de já ter feito o recurso e desistir do recurso, mas também eu posso renunciar o direito de recorrer. Eu não preciso de autorização da outra parte para vir no processo e falar: eu renuncio o meu direito de recorrer. Eduardo, quando que eu vou renunciar o direito de recorrer? Maria, bem-vinda. Você quer falar alguma coisa? Não, desculpa, professor. Tá, eu posso seguir. Não, achei que queria falar. Desculpa, minha amiga. Tá tranquilo. O que precisar, eu estou aqui, tá bom? Mas muito bem-vinda. É bom ter você aqui, junto com o Denilson, Leonardo, a Renata também, que estão aqui presentes. Seguindo aqui na nossa jornada em relação a essa questão da renúncia, eu posso recorrer ao meu direito de renunciar. Olha, você ver. Eu ia falar que eu posso recorrer do meu direito de renunciar. Olha a cabeça, troquei tudo. Eu posso renunciar do meu direito de recorrer. Agora sim. É o que está no artigo 999, que determina para a gente que eu posso renunciar. Eduardo, me fala uma situação em que eu renunciaria o meu direito de recorrer. Pessoal, tem situações, por exemplo, que a decisão é favorável a mim, eu quero renunciar para transitar em julgado. Por exemplo, eu e a outra parte fizemos um acordo. Para evitar que você tenha questionamentos, eu e a parte, normalmente, no acordo, colocamos que as partes renunciam do direito de recorrer. E qual é o objetivo de renunciar ao direito de recorrer? Simples. Agilidade. Se eu renuncio, por exemplo, ali não tem mais o que discutir, transitou em julgado, ali eu tenho uma situação em que eu finalizei a caminhada naquele processo. É algo que facilita e agiliza, por óbvio, a caminhada no que diz respeito ao eventual cumprimento de decisão, cumprimento de sentença. Tranquilo? Também quero deixar claro, no que diz respeito
a caminhada do recurso, eu tenho que analisar muito a questão de interesse. E se nós pegarmos o próprio artigo 1000, lá do CPC, artigo 1000, CPC é longo, artigo 1000, fala que a parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Exemplo, decidiu que eu tenho que entregar a coisa. Eu vou lá, entrego a coisa e recorro. Calma aí, você entregou a coisa? Você concordou? Mas eu recorri. Não, mas tacitamente. Quando você concorda, expressa ou tacitamente com aquela decisão que foi realizada, você não pode recorrer. Carece a você essa legitimidade para fazer isso, tá bom? E lá, para evitar dúvida, o parágrafo único do artigo 1000 fala o que se consideraria essas aceitações tácitas e práticas. Fala que considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva do ato incompatível com a vontade de recorrer. Por exemplo, o cumprimento da determinação que foi imposta na sentença. Vamos imaginar? Seria uma situação em que expressamente, claramente, sem equívoco, eu estou efetivamente, de forma tácita, deixando claro que não quero recorrer. Tranquilo? Perfeito, então. Atenção, e coloco asterisco que eu não quero ver vocês errando isso, pelo amor de Deus. Pergunta. Todo ato que envolve o poder judiciário é cabível um recurso? Ou seja, posso recorrer de tudo que acontece dentro do processo, do meu processo? Sim ou não? E aí, existe uma situação que alguns esquecem, mas não podem esquecer. O artigo 1001, que deixa claro que dos despachos não cabe recurso. Pessoal, não é cabível recurso de despacho. E se formos falar de despacho, tem que voltar nos atos do juiz. O despacho seria aquela situação em que o juiz ou que o tribunal ele simplesmente dar prosseguimento ao andamento do processo. Por exemplo, despachar mandando citar o réu, despachar marcando uma audiência, despachar abrindo prazo para o réu defender. Pessoal, despachos são questões que buscam dar prosseguimento à caminhada processual. E, em regra geral, não se admite recursos contra os despachos. O recurso é cabível contra decisões interlocutórias, contra sentenças, contra acórdãos, contra decisões monocráticas dos relatores. Em regra, são estes os mecanismos, tá bom? Não cabe do despacho, mas desses outros cabe. E eu também não tenho uma obrigação de recorrer de tudo. Pode ser que eu concordei com uma parte da decisão, só não concordei com outra. Por conta disso, o artigo 1002 fala para a gente que existe a possibilidade da decisão ser questionada no todo ou em parte. E isso é muito importante. Por quê? Eu não sou obrigado a recorrer de tudo. Simples assim. E aí pode surgir uma pergunta. Recurso, como qualquer questão dentro de um processo, a gente tem que ter muita atenção a prazo. Cada recurso tem suas peculiaridades e alguns têm prazos diferentes. Mas recursos podem ter prazo de 5 a 15 dias a depender da modalidade do recurso. A pergunta é, a partir de quando começa a contar o prazo para recorrer? O artigo 1003, no seu caput, nos responde esse questionamento. Responde para a gente falando como, meus amigos? E o prazo para a interposição do recurso, ele começa a se contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública, ou mesmo o Ministério Público forem intimados da decisão. Então, prazo para a interposição dos recursos começa a contar a partir do prazo que estiver caminhando, que estiver seguindo
a partir da intimação. Os procuradores, os defensores, os advogados, os promotores, eles intimados começam ali a contar os prazos para eventuais recursos que eles possam vir a utilizar. Tranquilo? No que diz respeito a essas situações, existem parágrafos aqui no artigo 1003 que eu quero falar com vocês. O primeiro deles, parágrafo 1º, fala que os sujeitos aqui previstos no CAPT, ou seja, advogado, sociedade de advocacia pública, defensoria pública, Ministério Público, eles considerar-se-ão intimados em audiência quando nessa for proferida a decisão. Então, se eles estão ali presentes, se estão lá presentes na audiência, e na audiência teve a decisão que eu quero recorrer, ali conta que já está começando a caminhar o prazo, porque ali foi feita a intimação. Tranquilo? Em relação a outro parágrafo, que eu vou colocar aí na tela para vocês, do parágrafo 2º do artigo 1003, show de bola, fala para a gente que aplica-se os dispostos 231, inciso 1, ao 6º do CPC. Eduardo, o que é o 231? É aquela questão que fala da contagem de prazos, data da juntada da vista de recebimento, do mandado, da carta, toda aquela questão que envolve contagem de prazos normal, também vale aqui. Um detalhe também deve ser ressaltado. Pessoal, em relação ao recurso, a petição, ela tem que ser protocolada em um local. Concordam comigo? Por óbvio, tem que ser protocolada. E o parágrafo 3º do artigo 1003 fala para a gente o quê? Que no prazo para interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvada ou disposto em alguma regra especial. Vamos dar um exemplo só para vocês entenderem, para diferenciar onde eu devo protocolar um recurso. Vai depender de qual recurso é. E eu quero dar um exemplo, e tenho certeza que vocês já estão dominando tudo no que diz respeito a esta situação, uma vez que ali está para vocês a questão que envolve recursos, que é efetivamente o trabalho, a avaliação que vocês fizeram, meus alunos do 5º período da Prominas, fizeram como terceiro trabalho discente. Nesta situação, eu tenho que falar com vocês uma ponderação. Que ponderação é essa? Se eu tenho, por exemplo, a apelação e o agravo instrumento, são dois recursos. Apelação contra a sentença, o agravo de instrumento que surge contra uma decisão interlocutória. Nesta situação, onde eu devo protocolar a petição? Eu tenho que protocolar a petição dependendo do recurso. Eduardo, como assim? Vamos dar um exemplo? A apelação, eu faço o protocolo dela onde? Dentro do próprio processo. O processo que vai conduzir a caminhada. Então, dentro do próprio processo, eu já não concordei com a sentença, faço a minha apelação. Se for um caso, por exemplo, de um agravo de instrumento, Eduardo, não concordei com a decisão interlocutória. Nesta hipótese, o que eu devo fazer? Recorrer, tem um agravo de instrumento. Mas o agravo de instrumento, de acordo com o próprio regimento do Tribunal de Justiça, de acordo com a própria situação que envolve os procedimentos que aqui são determinados no Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento já é protocolado direto no tribunal. Então, tem que ter muita atenção para saber onde eu vou protocolar a petição, vai depender do recurso, vai depender de regimento interno de tribunal, tenham muita atenção. Essa questão da tempestividade, ela é de extrema relevância, por óbvio, e o parágrafo 4º fala que essa aferição de tempestade do recurso, quando remetido pelo correio, será considerada a data da interposição, a data em que foi postado. Hoje, por exemplo, vocês que vão se deparar com um processo inteiramente eletrônico, vocês podem falar, isso não existe. Só que eu tenho processos físicos que até por poucos dias atrás, antes do recesso, nem recesso, antes dessa pandemia, o coronavírus, eu interpus um recurso especial por protocolo postal. O que é protocolo postal?
Hoje, o PJE, ele facilitou a vida nesse ponto, sim, no sentido de possibilitar que se faça um protocolo de petição em qualquer local do país, do mundo, se você tiver internet, acesso ao site, tiver com seu certificado digital, maravilha, segue a vida. Só que, pessoal, processo físico não era assim. E eu peguei, ó, você vê, eu já estou ficando com um tempo mesmo, ó, você vê, tá chegando para mim. Porque eu já estou virando e falando, no meu tempo, olha que interessante. Já estou com quase 7 anos de advocacia, e nessa minha jornada, eu comecei com, hoje eu tenho 29, eu comecei com 22 anos, comecei a advogar no ano de 2013, comecei mesmo em janeiro de 2014, eu me graduei em 2013, e 2014 os processos eram físicos. Então, o recurso quando é feito o protocolo postal, o que é isso? Você leva a sua petição, você vai para o correio e lá você faz um protocolo postal. O correio bate um carimbo e coloca uma data. Demora 5, 10, 15 dias para chegar lá no tribunal. Só que para você, o que vale é aquele carimbo, aquele dia que você levou no correio. É o que está, inclusive, confirmando aí o artigo 1003, parágrafo 4º. Tá bom? Seguindo ainda nessas questões aqui do 1003, fala para a gente que, lá no parágrafo 5º do artigo 1003, que, excetuados embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para respondê-los é de 15 dias, deixando clara aí a regra geral, tendo que ter atenção, por óbvio, aos embargos de declaração, mas a regra geral de interposição de recurso é o que está aí no 1003, do parágrafo 5º, é 15 dias, tanto para fazer os recursos, quanto para fazer as respostas, as contrarrazões, contraminutas dos recursos. Eu tenho 15 dias, ressalvado o embargo de declaração, que, por óbvio, tem uma peculiaridade, tá bom? Também nessa contagem de prazo, olha para vocês verem, amanhã, curiosamente, dia 3 de julho de 2020, em Montes Claros, Minas Gerais, é feriado, por ser aniversário da cidade. O parágrafo 6º deixa claro para a gente o quê? Que o recorrente, quando ocorrência de feriado local, no ato da interposição do recurso, ele vai ter aquele dia diminuído, por óbvio, da contagem do seu prazo para recorrer. Então, imaginem que amanhã seria o último dia para recorrer de um prazo dentro da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Eu, provando que não é expediente, que ele é um feriado, eu posso protocolar no outro dia útil subsequente. Tranquilo? Perfeito, então. Meus amigos, seguindo aqui, quero perguntar para vocês antes de continuarmos. Estamos conseguindo entender essa teoria geral dos recursos? Porque os recursos em si, vocês já aprofundaram, tenho certeza, um terceiro trabalho decente. Mas quero saber, até agora, vocês estão conseguindo acompanhar essa teoria geral dos recursos? Show de bola, então. Todo mundo mandando ok aqui, sim, sim. Fico muito feliz. Então, vamos continuar nessa nossa caminhada aqui, e que, nós, encerrando aqui, eu libero vocês, para vocês irem descansar, já preparando o feriado, meus alunos da Prominas, vamos tentar falar de uma forma objetiva para vocês ficarem mais confortáveis, tá bom? Vamos falar, então, do artigo 1004. E o que o artigo 1004 fala para a gente? Se durante o prazo para interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer um motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito daquela parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. O que quer dizer isso? Começou a correr o prazo para o recurso, aconteceu uma situação excepcional dessa, uma morte do advogado, uma situação que acontece, por exemplo, um falecimento da parte, o que vai dificultar, por óbvio, a situação do recurso. Ou mesmo que nós estamos deparando hoje. Pessoal, olha o que nós estamos vivendo, uma situação que nunca havíamos passado, uma pandemia de uma doença que desde março, quando a gente entrou nesse período de análise do que deveríamos fazer acerca do coronavírus, nós tivemos que nos adaptar de uma forma abrupta, podemos dizer assim. Neste sentido, eu quero deixar claro a vocês que durante esse período em que os tribunais, Conselho Nacional de Justiça, tribunais
trabalhistas, federais, estaduais, estão suspendendo, é uma situação que foge à normalidade, e, por óbvio, nenhuma pessoa está sendo prejudicada enquanto houver suspensão processual. Porque, por exemplo, hoje os processos físicos estão todos suspensos, em regra geral, no Estado de Minas Gerais, no Conselho Nacional de Justiça. Só que processos eletrônicos, não, está caminhando normal, então eles continuam. Então tem que ter atenção, tá bom? Show de bola, então. Caminhando ainda nessa parte de teoria geral dos recursos, quero falar com vocês do artigo 1005, que determina para a gente que o recurso interposto por um litisconsorte a todos será aproveitado, por óbvio, salvo se houver realizado o recurso de forma distinta. Mas, por exemplo, eu tenho um caso recente no meu escritório e eu conto 3 empresas. Uma empresa fez o recurso, as outras não fizeram. Ah, então já está valendo contra as outras? Não. Porque um recurso de um litisconsorte, ele vai valer para todos. Porque a decisão, caso ele venha a ser alterado, vai gerar reflexo para todo mundo. Quem quer perguntar? É Maria Tereza. É porque E aí, Maria Tereza? na reportagem, Sim. Não sei se foi um secretário ou se foi um advogado da OAB do Maranhão, entrou com um recurso contra a OAB Nacional, contra a aplicação como é que fala? O processo online, não é o processo, não. Audiências online? Isso, audiência online, fazer o processo de um preso. Audiências remotas, por videoconferência. Isso, por videoconferência. Sim. Eu vi que esse advogado do Maranhão entrou com um recurso contra a OAB Nacional. Sim, só que tem um detalhe, Maria, deixa eu te falar. O que muitas vezes, quando a gente vê na imprensa, teve um recurso. Muitas vezes a imprensa utiliza a nomenclatura recurso sem ser o que nós estamos falando aqui. Sem ser recurso de decisão. Mas sim, por exemplo, o recurso foi um mandado de segurança. A imprensa, eu vejo em algumas vezes utilizar a nomenclatura recurso, querendo dizer como um mecanismo que foi utilizado. Só tem cuidado, porque, lógico, se tiver um processo, todos os recursos, maravilhoso. Só que aqui no que diz respeito à nossa jornada, que envolve a teoria geral do recurso no processo civil, nós temos que ter muito cuidado, e aqui eu falo não só em recurso, mas vocês já são operadores de direito, vocês cada vez mais estudando, uma análise dessa que você me fez aqui demonstra o quê? Você está atento a questões de novidades, e é isso mesmo, nós como operadores do direito, vocês já são operadores, vocês não são o quê? Ainda não são formados no curso de direito, mas já operam, por óbvio, na situação em que se encontram, e é importante estar atualizado, atento a tudo. Só que nós temos que nos policiar extremamente, no sentido de, quando você pega algumas decisões, eu tenho certeza que vocês já devem notar, decisões não, algumas reportagens, existem erros graves de nomenclatura. É igual, você já ouviu, Maria, e para todos aqui, a diferença de furto e roubo. Um tem violência, o outro não tem, aí você vê na notícia, jovem rouba, na hora que você vai ver um furto. Então, muitas vezes eles utilizam a nomenclatura recurso sem tecnicamente ser. Mas, eventualmente, se tiver tido uma decisão, se eventualmente não tiver concordado aquela parte, ele pode recorrer. Havendo mais de um, que é o nosso caso aqui do litisconsórcio, um recurso, em regra, vai ser aplicado aos outros, salvo se aquele recurso estiver confrontando a ideia das partes que ali estão num polo ativo ou num polo passivo, de forma conjunta, tá bom? Maria, conseguiu entender? Ficou claro? Ficou claro, sim. Show de bola. Minha amiga, adorei, que eu gosto dessas coisas, assim, novidade, eu gosto de ver que vocês estão como? Olho aberto, vocês estão atentos aí, e nesse momento de pandemia, nós, como operadores do direito, temos um dever. É tanto que eu falo que, como advogado, como professor do direito, eu sempre falo com os alunos de a advocacia, a operação do direito como um todo, seja como juiz, servidor, qualquer área formado em direito, nós temos uma dádiva que é ter o contato com o estudo do direito, das leis, e por óbvio que também surge uma responsabilidade muito grande. E o que você fez, o que nós fazemos, o que cada um faz, ficar atento, é necessário. Nós somos fiscais, o povo como um todo, e nós da área jurídica ainda maior.
tá bom? Caminhando aqui ainda em relação à nossa teoria geral dos recursos, quero falar agora com vocês de um outro artigo, o artigo 1006. O que ele fala para a gente? O artigo 1006 está aí na tela para vocês. Quando se confirmar que transitou em julgado uma decisão, vai se determinar a data, vai se fazer uma certidão, comprovando que ocorreu o trânsito em julgado, o chefe daquela secretaria, o diretor da secretaria, o escrivão vai fazer. Mesmo que não tenha despacho, ele vai falar sobre a data em que aconteceu e que houve o trânsito em julgado. E mesmo que não tenha despacho, depois de passados 5 dias daquela certidão do trânsito em julgado, o diretor da secretaria vai poder realizar a baixa daquele processo. Eduardo, o que quer dizer isso? O processo ele vai ficar esperando ser movimentado. Tem a sentença, abre-se os prazos para eventuais recursos. Lindo. Se depois de passado todos os prazos para recursos, o tribunal, não existir o recurso, tiver transitado em julgado, ou seja, já chegou no limite, não mais passa daqui, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de recorrer depois que transitou em julgado? Não. Então, se faz uma certidão comprovando que ocorreu o trânsito em julgado e determinando qual foi a data. Por exemplo, transitou em julgado hoje, dia 2/7/2020. E passados 5 dias dessa certidão, caso não venha a ter manifestação, o processo vai para o arquivo. Ou seja, finalizou, está baixado, vamos acabar com aquele processo. Tá bom? Perfeito, então. Seguindo na jornada, mas caminhando já para os finalmente, vamos falar do penúltimo artigo do nosso encontro de hoje. Mas fique tranquilo, porque tem 7 parágrafos que eu quero falar sobre ele. O artigo 1007. Ele fala para a gente que, está aí na tela para vocês, que no ato da interposição do recurso, eu vou ter que provar o preparo. E quando eu falo preparo, desde a época de cursinho, a gente lembra na hora de que Anitta prepara, ó, pra você ver, cabeça nossa como é que é ruim, né? A gente já pensa em música, funk, prepara, Anitta, que bestagem é essa? Foca, nós estamos aqui em processo. E aqui preparo quer dizer pagamento. Só que no nome recursal, o preparo é o nome das custas processuais. Falar que um recurso ele teve o preparo é falar que ele teve o pagamento das custas para recorrer, salvo aqueles que estão sobre o palio da justiça gratuita. Eu repito, salvo aqueles que estão sobre o palio da justiça gratuita, para recorrer, tem que pagar. Pessoal, no que diz respeito a esse pagamento, o preparo tem que ser comprovado já no início, tá bom? O parágrafo 1º fala aí de alguns que estão mais chiques que a gente, né, que não precisa pagar, por óbvio, os municípios, a União, o Distrito Federal, a própria Defensoria, o Ministério Público, e aqueles que têm uma determinação para que se faça a possibilidade de poder recorrer sem que se tenha pagamento de custos, é o que está no parágrafo 1º. Só que tem um detalhe. No que diz respeito à nossa caminhada, eu quero fazer uma ponderação. Em relação a... a tela saiu aqui um minutinho, deixa eu ver aqui. Voltamos. Em relação ao preparo, e se eu tiver feito o pagamento das custas para recorrer, mas ela não for o valor correto? Perdi o meu recurso? O parágrafo 2º fala que, em regra, não. Fala que quando for insuficiente o preparo, o que acontecerá? Vou dar o prazo primeiro prazo de 5 dias para se fazer o pagamento das custas corretas. Mas, se eu não cumprir nos 5 dias do pagamento, ou não pedir justiça gratuita, não comprovar, o que vai acontecer? Meus amigos, eu terei, o meu recurso vai ser declarado deserto. O meu recurso vai ser declarado deserto. Anotem isso.
deserto, recurso deserto. O que é um recurso deserto? É um recurso em que não se realizou de forma devida o preparo, que não se pagou custas. Qual que é o problema do recurso ser deserto? Ele não será analisado pelo tribunal. Simples assim. Ah, mas eu tenho direito. Não tem, não. Se ele é deserto, não poderei recorrer, recorrer, mas não será analisado o meu recurso pelo tribunal. Simples assim. Tá bom? É tanto que quando for um recorrente, ele tiver a análise da deserção, é algo que vai impossibilitar que o recurso dele venha a ser analisado pelo tribunal. Em relação a essa situação, o parágrafo 6º do artigo 1007 fala para a gente, está aí na tela para vocês, que, provando o recorrente um justo impedimento, o relator relevará aquela pena de deserção, ou decisão irrecorrível, fixando o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Eduardo, como assim? Pode ser que eu não fiz o preparo, mas eu provo que no dia que eu fui fazer o preparo, foi roubado meu cliente, e aí eu tenho motivo para justificar. Tá, maravilha. Aí, se eu provo que a falta do preparo do recorrente, ela ocorreu por uma situação de um justo impedimento, eu demonstrando isso para o relator do recurso, que poderá afastar a deserção naquele momento, em uma decisão que não tem recurso, ele não pode recorrer dela, e eu vou ter 5 dias para vir aqui me manifestar. Tranquilo? Perfeito. Manifesto, sigo minha vida. Tranquilo? Meus amigos, tem uma outra situação que deve ser ressaltada também em relação a essa questão que envolve deserção. O parágrafo 7º lá do artigo 1007, que fala que o equívoco no preenchimento de custas, da guia das custas, não vai ocasionar deserção. Ou seja, eu errei na hora de preencher a guia para pagar as custas. Eu, como advogado, como parte, qualquer um, errou. Ter errado não vai gerar deserção. Eu tenho que dar a possibilidade de, em 5 dias, vir aqui corrigir esse erro. Tá bom? No que diz respeito à decisão dessa situação, o relator vai analisar, por óbvio, tem que ser comprovar o erro, justificar, e ele vai dar um prazo para você tentar sanar aquela situação. Sanando ela, maravilhoso, perfeito. Vamos analisar, o tribunal segue e faz a análise do recurso. Se não analisar, o recurso é verdadeiramente deserto e não vai ser analisado. Então, tem 2 situações que são muito pesadas em relação ao recurso. Uma que se chama intempestividade, que é quando se perde o prazo do recurso, e a outra chamada deserção. Pode me falar. Quer falar? Jamile, quer falar, minha amiga? Não, é meu tá querendo bater mão para você. Dá um abraço para ele, viu? Fala com ele que está de parabéns. Tem que continuar mesmo trabalhando, estudando, é isso aí mesmo, manda um abraço para ele. Outra coisa, todo mundo estudando direito, é isso mesmo, viu, Jamil? Eu fico feliz de estar vendo todo mundo assim animado, estudando, mesmo nos finalmente aqui do nosso período, tá bom? Meus amigos, para fechar o nosso encontro de hoje, porque o conteúdo vai ser encerrado, fecho com o artigo 1008 para vocês. Me fala que o julgamento proferido pelo tribunal vai substituir a decisão impugnada no que tiver sido objeto daquele recurso. Ou seja, tenho a sentença, uma decisão, por exemplo, apelei, um acórdão veio, o acórdão foi julgado, ele substitui a sentença. Recorri com recurso especial, ele substitui o acórdão, e assim por diante. A cada recurso que eu vou fazendo, eu vou prosseguindo na jornada processual, e as decisões dos recursos vão substituindo os pontos a que foram recorridas nas questões que foram recorridas naquele caso concreto. Tá bom? Quero saber de vocês. Ficou claro? Conseguiu me entender? Me fala aí no chat, eu quero saber. Me dê um feedback, se ficou dúvida, vocês me falem também. Isso aqui envolve a teoria geral dos recursos. Todo mundo ficou claro?
Eu só queria que você repetisse quando você falou lá de intempestividade e Intempestividade e deserção. Recurso deserto. Intempestividade, Maria, é quando eu perdi o prazo por recurso. Vamos dar exemplo. A regra geral nós vimos que é 15 dias, correto? Salvo de embargo de declaração. Aí eu fiz o recurso no 16º dia. Sim. O meu recurso não vai ser analisado porque ele é intempestivo. Ou seja, foi feito fora do prazo. Tranquilo? Intempestividade é isso. É quando se faz. Isso não é só para recurso, não. A intempestividade é para qualquer ato processual. Falar que um ato é intempestivo é falar que ele não respeitou o prazo que deveria ter sido cumprido. Em relação à deserção, falar que um recurso é deserto, o que quer dizer isso, minha amiga? Quer dizer que tinha que ter sido pago o preparo, as custas para se recorrer, e não foi feito o pagamento. E aquela parte, ela não tem justiça gratuita, e mesmo assim não pagou as custas para recorrer. Não fez o que é chamado pela lei e pela doutrina de preparo, que é ter pago as custas. Quando não se faz o preparo, quando não se está sob o palio da justiça gratuita, aquele recurso que não foi feito o preparo devido, que não foi pago as custas para realizar o recurso, será considerado deserto. Ou seja, não será analisado porque você não cumpriu com um requisito essencial de continuidade dentro do tribunal, que é pagar as custas. Simples assim. Tranquilo? Me fala se ficou claro, se você conseguiu entender, por favor. Show de bola, então. Pessoal, faço só uma ponderação. Como estamos na aula, encerramos verdadeiramente o conteúdo, eu quero encerrar a gravação e venho conversar com vocês que estão aqui ao vivo, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado por ter passado esse período comigo e com seus colegas que aqui estiveram ao vivo. Nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Um grande abraço, até a próxima.